Bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O plenário aprova mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite aos municípios que têm gastos com pessoal acima do limite continuar a receber recursos. O texto vai para a sanção do presidente da República. Aprovado também o projeto que aumenta a multa para quem desiste de comprar um imóvel na planta. A construtora pode ficar com até metade do valor pago. Texto também vai para a sanção presidencial. Direto do Salão Verde, Mariana Pichitski. O plenário também aprova projeto para aumentar a fabricação de vacinas e remédios no Brasil. A gente vai fazer um balanço do plenário essa semana com líderes partidários. Na comissão da Escola Sem Partido, a semana foi marcada mais uma vez por uma maratona de tentativas de votação derrubadas por obstruções. Uma nova reunião está marcada para a próxima terça-feira. Mais destaques das comissões com Carolina Nogueira. Universalização das bibliotecas nas escolas, a publicidade no poder público e ainda o lançamento de um manual que pode ajudar as pessoas a construir habitações sociais. São os destaques do Corredor das Comissões na manhã desta quinta-feira. Uma nova lei de licitações aprovada na comissão especial. As mudanças nas regras atuais querem aumentar as garantias que um contrato com o governo seja cumprido, mesmo que a empresa tenha problemas. Texto segue para análise do plenário. Hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro. Neste momento aqui em Brasília são 8 horas e 54 minutos pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Nesta quarta-feira, o plenário aprovou uma medida provisória e 4 projetos de lei, 3 dos quais seguem direto para a sanção presidencial. Entre eles, o que regula o distrato em negociações imobiliárias. O plenário da Câmara teve um dia intenso de votações nesta quarta-feira. Foram aprovados 5 projetos de lei, 4 dos quais vão direto para a sanção presidencial. Entre eles, o que traz regras para quando um negócio de compra e venda de um imóvel é desfeito, o chamado distrato. O texto diz que quando um prédio, casa ou condomínio tiver o patrimônio próprio, separado da construtora, a multa poderá chegar à metade do que o comprador já pagou. Esta é a situação mais comum dos empreendimentos hoje em dia. Já quando o patrimônio do imóvel estiver misturado com o da construtora, a multa será menor, até 25% do que o consumidor já pagou. E quando a construtora for a causadora do fim do negócio, ela terá que devolver tudo que a pessoa já pagou. A multa era aí de 10% a 25% cobrada pelas construtoras e passou com as emendas do Senado para mais de 50%. Acho que isso é um abuso, né, em relação ao Código de Defesa dos Consumidores. Essa matéria é uma matéria importantíssima que tem repercussão direta na economia do nosso país e, sem dúvida nenhuma, vai incrementar um setor importantíssimo que gera empregos de forma imediata no nosso país. Não era o que a gente queria no início, mas foi o que a gente conseguiu acordado com todos os partidos. Essa casa é uma casa democrática e nós construímos um projeto que tende a atender em parte os consumidores e em parte os incorporadores. Outra proposta aprovada e que só depende da assinatura presidencial para virar lei é uma reivindicação de prefeitos. Diz o seguinte: a prefeitura não deverá ser penalizada por ultrapassar os limites de contratação impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a arrecadação cair mais de 10% e a culpa não for do município, e sim de uma crise econômica ou de um menor repasse do Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo. Esse projeto, ele potencialmente induzirão a piora das contas públicas, quebra a Lei de Responsabilidade Fiscal, e com certeza vai trazer graves problemas para os gestores municipais e estaduais. Aqui nós estamos permitindo que o município gaste mais com o pessoal, sem que haja nenhum tipo de punição. Nós estamos sinalizando muito mal para o mercado, porque nós estamos permitindo que as prefeituras enchem de pessoas, muitas das vezes não é necessário para o município. Aquilo que for redução de receita dos municípios, que implique em ultrapassar o limite prudencial e que não tenha responsabilidade do município, não deve ser motivo suficiente, por exemplo, para a rejeição das contas. Quando haja, por parte do governo federal,
por exemplo, uma desoneração exacerbada de folhas de pagamento com impacto direto nas receitas dos estados e municípios na formação do FPM, que efetivamente os prefeitos não sejam penalizados. Também vai para a sanção presidencial o projeto que traz regras para a digitalização e armazenamento de prontuários médicos. Já a proposta que autoriza a Fiocruz a celebrar convênios e captar dinheiro privado diretamente para realizar as pesquisas e fabricação de vacinas e medicamentos vai agora para o Senado. Muitas vezes instituições como a Fiocruz, que é tão respeitada, tão bem organizada, fica preso dentro da burocracia. Conseguimos, através dessa plataforma de produção de vacinas pública, com incorporação tecnológica para o Brasil, sermos hoje referência mundial na produção de vacina e imunobiológico. Mas esse projeto de lei também tem um papel importante, porque hoje, com demanda do Unicef, com demanda da Organização Mundial da Saúde, as nossas instituições de vacina precisam exportar. O plenário ainda aprovou a medida provisória que autoriza o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a emprestar cerca de 5 bilhões de reais por ano para entidades que cuidam de pessoas com deficiência, como as APAES, e a hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, que atendem metade dos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, e sofrem com um endividamento de mais de 20 bilhões de reais. Essa nova linha de crédito a juros mais baixos que os de mercado é apontada como uma saída para desafogar os caixas dessas entidades. O texto também vai para a sanção presidencial. Vamos então fazer um balanço dessa semana de votações. A Mariana Prischit, que está ao vivo esta manhã no Salão Verde com os líderes de partidos. Então, Mariana, primeira semana de votações de dezembro, último mês do ano, recesso parlamentar chegando e o plenário aí aprovou uma série de projetos, né, desobstruindo boa coisa que estava na pauta. Isso, projetos importantes, economia, saúde, medida provisória do FGTS também mudando aí dinheiro para Santas Casas. Vamos fazer um balanço de tantas votações no plenário e também falar um pouquinho da previsão para a semana que vem. Estamos com dois líderes partidários, o deputado Danilo Forte, que é vice-líder da maioria aqui na Câmara, e o deputado Chico Alencar, que é líder do PSOL aqui na Câmara. Deputado Danilo Forte, que balanço que o senhor faz dessa votação essa semana? Muitas coisas, né, deputado? Muitos projetos importantes. Bom dia. Sem sombra de dúvida, é um encerramento de ano, de legislatura, em que a Câmara tenta corresponder à expectativa da população. E essa casa nunca se furtou a votar e resolver os problemas que o povo brasileiro persiste em tentar buscar uma solução para eles. O problema das Santas Casas é um problema sério. As Santas Casas são responsáveis por 45% do atendimento da rede SUS, né? Elas vivem de orçamentos, transferências tanto dos municípios como dos estados e do governo federal, e não tinha nenhuma linha de financiamento que pudesse, inclusive, encontrar uma solução para os problemas que elas vivem hoje, pela defasagem, inclusive, da tabela SUS. A tabela SUS é de 2006, então os serviços e os procedimentos ainda são regulados com preços baseados em 2006, e a demanda é crescente. Então, diante disso, eu acho que é uma oportunidade que a casa tem de resolver um problema que está aí há muito tempo. Como também, né, a gente viu aí nas disposições que foram apresentadas a vontade de resolver também problemas que estavam pendentes, como o setor da construção civil, que precisa ser retomado para gerar emprego. É o primeiro setor que gera emprego de forma mais imediata e que vivia uma insegurança jurídica muito grande na questão do distrato, que é o rompimento do contrato por parte do cliente, muitas vezes com relação à construtora, motivado às vezes por uma ineficiência ou uma insuficiência financeira por parte do cliente que não podia pagar um imóvel, ou então, às vezes, pela falência da própria construtora. Então, buscou-se um equilíbrio na busca desse distrato, em que a construtora pode ser punida e também o investidor pode ser punido naquilo que for tratado de forma muito clara, que provocou exatamente a descontinuidade do contrato que foi feito na compra do imóvel. Eu acho que com isso a gente dá segurança jurídica e é capaz de as empresas, com isso, ter maior capacidade, inclusive, de retomar os investimentos, voltando a gerar emprego que é necessário e urgente para o país. Então, eu acho que a Câmara ela avançou bem nessa reta final e esperamos agora para a próxima semana que a gente
consiga concluir, né, os processos aqui, né, com as demandas tanto da economia, da seção onerosa, que vai ajudar os estados e municípios, como também da questão colocada com relação à questão orçamentária. Nós precisamos concluir a votação do orçamento para 2019 para dar conforto, inclusive, para o próximo governo começar aí já trabalhando com um orçamento votado, tranquilo e dando segurança para as aplicações necessárias para o Brasil continuar a retomada do crescimento. Bom, a gente vai falar sobre o próximo governo, sobre semana que vem, daqui a pouquinho. Primeiro, deputado Chico Alencar, líder do PSOL, que balanço que o senhor faz com destaques dessa semana aqui na Câmara? Eu entendo que matérias, por natureza, são polêmicas. Entendemos também que, em relação às santas casas, elas têm um déficit crônico. É preciso mudar radicalmente essa gestão, porque volta e meia tem projeto aqui de socorro. E isso mexe, o que foi aprovado aqui, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é do trabalhador, que é destinado a políticas públicas gerais de educação, de saúde, ficou muito focado no crédito às santas casas. Daí o nosso voto, inclusive, contrário. Também nessa questão do financiamento imobiliário, de novo, numa sociedade de classes, você tende a proteger mais quem pode mais, trata igualmente os desiguais e aí, no caso, a multa para quem desistiu de um contrato em função da crise econômica, para o indivíduo, para a pessoa com a intenção da compra e para o primeiro contrato é muito pesada. O próprio deputado Celso Russomano, que defendeu o projeto, que relatou, ele disse, foi o possível, mas nós achamos que houve aí um gravame contra o indivíduo, contra as pessoas, numa situação de crise que deve merecer a nossa atenção especial. E, por fim, também a questão dos municípios, de fato, isso é justo. A tal lei de responsabilidade fiscal, ela não é acompanhada da necessária responsabilidade social e das políticas que são desenvolvidas nos municípios. Às vezes o prefeito perde a arrecadação por razões de diminuição do repasse, do fundo de participação dos municípios, de arrecadação que não depende da própria prefeitura. E aí é razoável, é justo essa pequena flexibilidade. Nós entendemos que é preciso no Brasil acompanhar a responsabilidade fiscal da responsabilidade social sempre. E olha, felizmente a comissão do Escola Sem Partido, empacada, que não discute o essencial da educação, não votou nada, nós resistimos. Isso é bom para o país e para um ano letivo que vai se iniciar sem essa espada violenta na cabeça dos professores. Deputado Danilo Forte, o senhor não comentou esse projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal para os municípios. O senhor concorda com esse projeto? O futuro governo estava tentando impedir essa votação. Eu concordo com o deputado Chico Alencar no que diz respeito à questão dos ciclos econômicos. Quando a economia vai bem, os municípios recebem mais dinheiro e, tendo mais dinheiro, o limite estava naquilo que já estava colocado dos 54%. Na medida que nós estamos num período recessivo, a economia diminuiu, os repasses diminuíram e você não tem como demitir servidor público, é praticamente impossível, você demitir servidor público pela garantia que tem do próprio concurso público na qual ele adentra no serviço público. Esse limite de pessoal ele também tem que ser um pouco flexível. Nós não podemos aqui criar uma penalização para os prefeitos, que já está tão inibido as pessoas de bem participarem da política, e é difícil até você encontrar nos municípios pessoas que tenham uma regularidade fiscal e idoneidade para assumir o comando do município. No município mesmo, no interior do estado do Ceará, as pessoas que têm uma qualificação de formação acadêmica ou que têm um patrimônio, dificilmente agora querem entrar na política, porque sabem que vão entrar na política e vão sair de lá com problema. Então, quer dizer, as pessoas estão inibindo, inclusive, a democracia de se fortalecer. Eu acho que a gente tem que ter também uma flexibilização com relação a essa questão para não punir os políticos e a política de forma indevida, porque não foi motivado por eles, não foi motivado pelos prefeitos a recessão econômica que o país atravessa. E a grande maioria dos municípios brasileiros, em boa parte, os orçamentos são de transferências obrigatórias da União e dos estados. Então, eu acredito que é uma forma de solucionar um problema para amenizar, inclusive, um grau de criminalização da política desnecessário nesse caso. O deputado Danilo Forte já falou um pouquinho sobre a previsão para a semana que vem. Deputado Chico Alencar, o que o senhor acha que o plenário pode votar? E o senhor estava falando de Escola Sem Partido, tem previsão de ser reunião semana que vem? É a reunião da comissão, mais uma vez. Nós estaremos lá fazendo um bom debate e obstruindo, porque estivemos ontem, inclusive, a bancada do PSOL com o ministro Luiz Roberto Barroso, que já deu uma liminar
proibindo a implantação desse projeto, que é para nós de censura e de limitação do trabalho lindo do magistério, em Alagoas. Nós queremos que o plenário do Supremo vote e temos certeza que lá vai ser unânime a reprovação desse tipo de proposta. Mas a comissão está convocada para a semana que vem e lá estaremos. Eu queria lembrar o seguinte, semana que vem tudo indica vai ser a última de votações aqui, culminando com o orçamento, que eu espero que seja aprovado também, ou votado, claro, com as divergências naturais, das concepções de gasto público e de previsão de arrecadação num país que não tem uma reforma tributária profunda, tão necessária, profunda e justa e progressiva. Mas o Milor Fernandes, meu conterrâneo, escritor, dramaturgo, humorista, dizia: em Brasília à noite todos os gastos são pardos. O que ele queria dizer com isso? Que às vezes certas votações, sobretudo na 1/10ª hora, o deputado Danilo, experiente como é, sabe disso, podem aparecer aí, com aí sim uma grande responsabilidade em termos de justiça e de fazer fruir recursos e políticas para os mais necessitados. Então eu estou atento, já há rumores, vamos equiparar o teto dos congressistas da próxima legislatura aos dos juízes do Supremo. Isso não foi falado na reunião do Colégio de Líderes. Então, o que não é falado lá, e o Poder Legislativo é o mais democrático, apesar de tudo, em relação ao Judiciário, ao próprio Executivo, mas não foi dito lá, mas isso pode aparecer. Então, tem que ter sempre essa atenção. Um deputado ou outro fica querendo colocar um projeto que não necessariamente foi devidamente debatido, então eu vejo com preocupação. E um projeto que deriva do Conselho de Segurança da ONU sobre terrorismo, que felizmente não existe no Brasil, embora estejam provocando isso. Esse negócio de seguir a política do Trump para o Brasil pode ter amargas consequências. Mas o problema para nós desse projeto, que está previsto aí para votar, é a criminalização dos movimentos sociais. Em nome de se combater o terrorismo, quem é sem teto, sem terra e luta por seu direito elementar, a casa, ao trabalho, à terra, vira terrorista. Isso não combina, inclusive, com o espírito da Constituição brasileira. Nós vamos estar atentos para isso. Ok, deputado. Bom, uma última pergunta do deputado Danilo Fortes antes de encerrar. Deputado, seu nome está nas manchetes, cotado para o governo, para integrar o governo Bolsonaro. O senhor foi convidado, vai ser ministro da Articulação para o Nordeste? Não, é um debate de um governo que está se iniciando, é um governo que está em construção. A gente tem uma experiência acumulada, a gente faz um bom diálogo aqui na casa e tem um debate com o ministro Onyx, da Casa Civil, com relação à propositura de uma formatação de uma política para o Nordeste, para ser incorporada pelo próprio governo. Inclusive, vou ter uma reunião hoje à tarde, vamos discutir os pontos. Eu acho que o Nordeste é uma região desigual, né? A gente precisa diminuir as desigualdades regionais. Nós temos 1/3 da população brasileira e respondemos por apenas 14% da produção do Produto Interno Bruto. Nós temos um desemprego, nós temos uma situação climática diferenciada que precisa encontrar uma solução, né? Nós temos projetos estruturantes que estão parados aí há muito tempo, que precisam ter uma conclusão, né, definitiva, como a transposição do São Francisco, como a questão da Transnordestina, como a retomada do programa de industrialização do Nordeste, como a questão da dessalinização da água do mar para suprir as deficiências hídricas que nós temos no Nordeste. E tudo isso são questões que vão ser colocadas, que podem, a partir daí, criar, né, uma interlocução maior do governo, que está se iniciando, com a bancada do Nordeste. A bancada do Nordeste aqui no Congresso é 1/3 do Congresso Nacional e precisa de um link, né, de programa, de projetos, de pautas políticas e econômicas capazes de mobilizar para esse apoio. Então, a gente está disposto a contribuir nesse trabalho e se daí, né, surgir uma oportunidade de ter uma participação efetiva no governo para conduzir um programa para o Nordeste, é lógico que eu não posso me negar. Mas isso aí não passa pelo apoio, pela integração do PSDB ao governo, é uma coisa do deputado Danilo Fortes. Não, isso é uma questão que é importante, inclusive, para o partido. Ontem a bancada do partido teve com o presidente Jair Bolsonaro, né, foi colocado, inclusive, pelos próprios líderes do partido, tanto o Nilson Leitão, que está saindo, como o Carlos Sampaio, que vai assumir a liderança a partir de janeiro, que se sentia, inclusive, lisonjeado pela escolha de alguns membros do partido para participarem do governo e que, automaticamente, o governo não tem uma posição ainda com relação a apoio ou não. Não vai ter um apoio formal ao governo ou às proposições do governo, mas vai ter uma participação do partido e das
bancadas naquilo que for proposto pelo governo nas pautas de votação. Então esse compromisso já foi assumido e diante disso eu acho que fiquem à vontade, né, qualquer militante partidário que queira participar ou não do partido. Se necessário for pedir uma suspensão da filiação, eu posso fazê-lo. Ok, deputado Danilo Forte, obrigado pela entrevista. Deputado Chico Alencar, obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Muito obrigada, Mariana, fazendo um balanço da semana de votações e também um balanço dessa movimentação política, né, dos bastidores aqui em Brasília a respeito da composição do apoio ao futuro governo Bolsonaro. Vamos continuar falando de educação? Como conseguir que todas as escolas públicas e privadas tenham bibliotecas? Pergunta que eu faço agora para a Carolina Nogueira. Oi, Carol, tem um debate sobre esse tema agora de manhã, né? Exatamente, é o tema de uma audiência pública na Comissão de Educação, que acontece agora de manhã, Vera. E esse é o tema de uma lei que já foi aprovado há 8 anos, em 2010, e que já manda, né, obriga que todas as escolas, a universalização das bibliotecas, então, nas escolas públicas e privadas do país. Será que isso está sendo cumprido? É o que a gente vai conversar agora com o deputado Lobe Neto, ele que é do PSDB de São Paulo e que é o autor dessa lei, então, que já foi aprovada há 8 anos. Deputado, como é que está sendo acompanhado o cumprimento dessa lei, né? A universalização, ou seja, que toda escola tenha uma biblioteca? Olha, bom dia. Infelizmente, a lei ainda não está sendo cumprida na sua plenitude. Nós estamos aí no 8º ano da promulgação da lei e da sanção, e até agora ela não foi cumprida em todos os estados e municípios. Então isso, nós temos uma audiência pública hoje justamente para fazer um levantamento junto com o Ministério da Educação, para que ele possa passar esses dados. Agora, você que está nos assistindo, você que é pai de aluno, você que é aluno, pode ajudar muito na fiscalização da sua escola. Se a sua escola já tem, pelo menos um livro, um título para cada aluno matriculado. Ajude essa lei a ser cumprida. Deputado, e existem estados em que essa implantação ela é mais abrangente, em que tem maior cumprimento, maior número de escolas de fato com bibliotecas implementadas do que outros? Sem dúvida nenhuma, isso é uma questão de gestão também, não só financeira, mas uma questão de gestão e de vontade política. Tem alguns municípios que estão implementando mais, outros municípios menos. Estados, a mesma coisa. Alguns estados estão implementando a lei e outros ainda não. Então, por isso o MEC, ele tem que ver dentro das suas possibilidades o que pode ajudar, e não só ajudar financeiramente, mas ajudar com incentivo e cobrando a gestão dos gestores municipais e estaduais. Quais são os principais benefícios para as crianças que estão em escolas que têm biblioteca? Não, sem dúvida nenhuma, a leitura faz parte do dia a dia. Hoje tem muita leitura na questão digital, na questão virtual, bibliotecas virtuais, mas é importante também a parte física, o livro. E você, se acostumando com o livro, você passa depois para o digital. Esse é um primeiro passo. É claro que depois nós temos que avançar para que ela tenha também a sua parte digital. Mas é uma boa causa a leitura. Vamos fazer um Brasil de mais leitores. Deputado Lobe Neto, obrigada pela sua participação. Boa audiência pública para o senhor daqui a pouco. A gente volta ao estúdio então com a Vera. Até já, Carol. Obrigada ao deputado também. A gente já antecipou um pouco aqui, falou um pouco para você sobre essa discussão do Escola Sem Partido, discussão que continua na comissão especial. Na reunião desta quarta-feira, mais uma vez, a oposição obstruiu e conseguiu adiar a votação do relatório. O projeto divide opiniões, como você sabe. Ontem, durante a reunião, ouvimos 2 especialistas da área de educação sobre a proposta. Veja só na reportagem do Thiago Ramos. Quem ganha com Escola Sem Partido? Quem ganha com a Escola Sem Partido é a sociedade brasileira. Ganha o país, ganha sobretudo o estudante que vem sendo vítima de doutrinação política e ideológica em sala de aula. Ganham as famílias, ganham os pais que terão os seus direitos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos respeitados nas escolas. Ganha a democracia, que deixará de ser vítima da trapaça que vem ocorrendo por meio do uso do sistema educacional para favorecer partidos que disputam o poder na sociedade. Quem perde com Escola Sem Partido? Enquanto o mundo está discutindo a nova revolução industrial, a fronteira do conhecimento, a produção de produtos de fato pautados em criatividade, o reforço da imaginação, o que se quer no Brasil é amordaçar professores e diminuir a liberdade de cátedra, que é um conceito e um princípio que é desenvolvido
desde a superação da Idade Média. Então, infelizmente, no Brasil, em vez de a gente estar discutindo o século XXI, a gente está discutindo pautas do século XV, do século XVI. Doutrinação nas escolas. Doutrinação é o abuso da liberdade de ensinar que está garantida pela Constituição aos professores, em prejuízo do direito ao pluralismo de ideias, em prejuízo da liberdade de consciência e de crença, em prejuízo do direito à educação do estudante. Enfim, doutrinação é um abuso de direito que vem sendo cometido nas escolas. Mordaça nas escolas. O que significa amordaçar o professor? É proibir o professor de lecionar sobre aquilo que os alunos devem aprender. E o que os alunos devem aprender é ciência. O que é ciência? É o que o homem desenvolveu para poder lidar e para poder melhorar as condições de vida perante a natureza. Então, na realidade, amordaçar o professor significa proibi-lo de dar uma boa aula e proibi-lo de apresentar aquilo que ele aprendeu na universidade, aquilo que ele aprendeu no ensino superior, aquilo que ele aprendeu como um propagador da ciência. Votação do relatório. A comissão especial que debate o projeto conhecido como Escola Sem Partido tentou pela 6ª vez votar o relatório nesta quarta-feira. Existem 2 grupos claros aqui dentro da comissão. Uma minoria que é contra o projeto e que faz de tudo para obstruir os trabalhos, e uma maioria que acredita e vota pela aprovação do texto. Essa minoria venceu hoje, nesta quarta-feira, conseguindo obstruir os trabalhos até o início da ordem do dia. Com isso, a sessão aqui acabou suspensa. Do outro lado, a maioria acredita que esse projeto ainda possa ser aprovado nessa legislatura. A próxima reunião da Escola Sem Partido ficou marcada, então, para a próxima terça-feira. Contra o corte de investimentos e contra o fim da gratuidade do ensino superior público, professores vieram à Câmara em protesto. Um seminário reuniu entidades de trabalhadores e estudantes para discutir a educação pública brasileira. Representantes de professores, trabalhadores e estudantes participaram na Câmara de seminário em defesa da educação pública. O evento fez parte do calendário de atividades em todo o país em defesa das universidades e escolas técnicas federais. É o total desmonte da universidade pública praticada por esse governo atual e as ameaças do futuro governo. Segundo as entidades, os cortes de recursos comprometem o funcionamento das instituições públicas e ameaçam a qualidade do ensino ofertado. Eles também se mobilizam contra o fim da gratuidade no ensino público. Tem que ser gratuita, porque isso é um direito constitucional, não é um serviço a ser oferecido pelo Estado. E por que a gente é contra a cobrança de mensalidade? Primeiro, não vai ter nenhum impacto no orçamento da universidade, o impacto é mínimo. Se começasse a cobrar mensalidade, a maioria desses estudantes, e eu me incluo nisso, a gente não teria como se manter na escola, não teria como continuar estudando. Para os deputados que apoiam a mobilização, os acenos do governo que toma posse em janeiro preocupam. A perspectiva é muito preocupante. No entanto, nós vamos resistir, porque, a rigor, o presidente eleito montou um ministério muito conservador, inclusive o ministro da Educação, além de conservador no modo de pensar, de ver a educação, defende cortes. 9h20. Nesse momento tem início os trabalhos no plenário Ulisses Guimarães. Você que nos acompanha pela internet, continue assistindo ao vivo a esta edição do Câmara Hoje pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. E você que nos vê pela TV Câmara, fica a partir de agora com a transmissão da sessão solene em homenagem aos 40 anos da regulamentação da profissão de arquivista. Vamos ver agora detalhes da reunião que acontece daqui a pouco na Comissão de Trabalho. A audiência pública é sobre a Embrapa, Carol. É isso mesmo, Vera. É uma audiência pública que vai apurar denúncias de assédio moral e outros tipos de assédio que acontecem nesse órgão. Na verdade, é a segunda audiência sobre esse assunto que acontece agora e dessa vez com a promessa aí de presença do próprio presidente da entidade. Quem está aqui com a gente, que está acompanhando esse assunto lá na Comissão de Trabalho, é a deputada Érica Cocai, do PT aqui do Distrito Federal. Deputada, o que está acontecendo lá na Embrapa? Olha, nós já fizemos uma audiência pública no ano passado para verificar a prática de assédio moral que foi constatada
pelo próprio Poder Judiciário, assédio moral organizacional. A empresa, ela provoca um nível de sofrimento que é inadmissível para os profissionais que têm uma excelência de qualidade e que são responsáveis pelo desenvolvimento da própria Embrapa. A Embrapa é um patrimônio do povo brasileiro. A Embrapa é um instrumento de desenvolvimento que tem que ser preservado e ela não pode carregar esta prática de assédio moral. Nós apresentamos um requerimento para convocar o ministro, para que ele pudesse esclarecer sobre todas essas denúncias. Nós tivemos nesta audiência pública muitas expressões de sofrimento, pesquisadores num processo profundo de sofrimento em função dessa prática que nos parece continuada de assédio moral. E aí fechamos um acordo, fizemos um consenso para que viesse o presidente da Embrapa, para que ele pudesse responder sobre isso, inclusive responder sobre o encaminhamento das medidas que foram apontadas pelo Poder Judiciário para que a Embrapa possa transformar o ambiente de trabalho em um ambiente onde as pessoas se encontram. O trabalho não pode ser um local de sofrimento e colocar pesquisadores, profissionais nesse nível de sofrimento de uma empresa que já esteve, inclusive, acusação de trabalho semelhante ao trabalho escravo. Em algumas regiões no norte, nós constatamos ali que havia uma série de acusações acerca de trabalho análogo ao trabalho, ou com viés, ou com aspectos relacionados à analogia do trabalho escravo. Portanto, o presidente da Embrapa, que tem várias acusações, ele mesmo, de prática de assédio moral, terá muito que explicar nesta audiência de hoje. A gente vai acompanhar. Deputada, obrigada pela sua participação aqui com a gente, então. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada mais uma vez, Carol, é deputada. E olha, uma comissão especial aprovou um projeto para substituir as leis sobre licitações e contratos do poder público. A proposta agora vai ter que ser votada pelo plenário da Câmara. A contratação de obras e serviços e as compras feitas pelo governo federal, estados e municípios são feitas de acordo com a Lei de Licitações de 1993 e mudanças como a Lei do Pregão de 2002 e o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC de 2011. Um novo projeto foi aprovado em comissão especial da Câmara para substituir todas essas leis. A proposta adota novas modalidades e procedimentos para as licitações e contratos feitos pela administração pública. O projeto adota, entre várias mudanças, o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto, a administração vai promover consultas a empresas selecionadas. A fixação do seguro para obras de grande porte em 30% do contrato. O projeto extingue formas de contratação, como o RDC, mas incorporando pontos como a inversão de fases da licitação, a tomada de preços e o convite, que valem para contratos de menor valor. Além disso, a proposta cria o agente de licitação, servidor responsável por todas as fases do contrato, e o Portal Nacional de Contratações Públicas, com o registro de todos os preços e normas adotadas pela administração. Criamos possibilidades de registro de preços e contratos utilizando o registro de preços que sejam de outros entes, que uma prefeitura possa usar também um registro de preços do governo estadual ou do governo federal. Se você quiser analisar o preço de uma concorrência em um município pequeno do interior do teu estado, você vai poder fazer. Se alguém tiver com um sobrepreço ou exista na verdade, indício de corrupção e de sobrepreço, você pode comparar os preços contratados em uma cidade com outra cidade. Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara arquivou a representação do PSL contra os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo, e Ivadir Damus, do Rio de Janeiro. Os parlamentares foram acusados pelo PSL de terem agido de má fé ao apresentar em julho deste ano, durante um plantão judiciário, um pedido de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula, preso em Curitiba.
Por unanimidade, o Conselho de Ética da Câmara decidiu arquivar a representação do PSL contra os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo e Vadi Damus, do Rio de Janeiro. Os parlamentares foram acusados pelo PSL de terem agido de má-fé ao apresentar em julho deste ano, durante plantão judiciário, um pedido de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula, preso em Curitiba. O relator pediu o arquivamento por considerar falha a representação do PSL, que não teria especificado a agressão ética cometida pelos deputados. Não achamos nenhum fato importante que ensejasse na cassação dos deputados. Por isso nós fundamentamos o voto para que fosse arquivado esse processo. Foi dito até por alguns colegas o fato de ser desnecessário o momento que a gente está vivendo, entrar com esse tipo de representação, mas que a gente, com bom senso, com diálogo e conversando com os pares, tivemos uma maioria esmagadora para o arquivamento desse processo. E a Comissão de Ciência e Tecnologia também se reúne esta manhã numa audiência pública. Carol Nogueira está com a deputada que pediu a reunião. Carol. É isso mesmo, Vera. O objetivo, a deputada Luísa Erundina estava me falando agora, é estudar as maneiras, o que existe de regulação já da publicidade no poder público, em todos os níveis, e o que precisa ser atualizado. Deputada Luísa Erundina, então, do PSOL de São Paulo, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Qual que é a preocupação da senhora para pedir essa audiência pública? Olha, eu sou relatora do projeto de lei do Pompeu de Matos, um projeto de 2007, e que tem uma quantidade enorme de apensos. Portanto, há uma preocupação na casa de bastante tempo de regular essa atividade, que é a publicidade e a propaganda dos órgãos públicos, dos três poderes. A União, aliás, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, além das três esferas de governo, município, União e Estado, para que se dê de forma transparente, de forma a não fazer proselitismo político, nem promover autoridades públicas e, ao mesmo tempo, adequar essa publicidade pública às novas mídias, como a internet, enfim. Então, vamos ouvir os três níveis de governo, entidades da sociedade civil ligada à questão da comunicação, para estabelecer uma regulação adequada, moderna e que dê conta dos aspectos envolvidos nessa questão. Então, são dois caminhos, se eu entendi bem. Um, aumentar a regulação para evitar propaganda pessoal, e o outro, atualizar mesmo em função dos novos meios, das novas tecnologias. Exatamente, e ter o controle maior dos conteúdos, dos custos também. Quer dizer, é preciso usar e adotar mecanismos de transparência para que o cidadão, quem custeia esse serviço público, saiba quanto custou, a origem do conteúdo, a responsabilidade da autoridade pública por esse conteúdo. Tem uma série, é uma questão complexa, por isso há necessidade de uma regulação mais atual e que responda a todos os aspectos que o tema envolve. Deputada Luísa Erundina, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, um prazer. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Olha, Brasil e Estados Unidos estão negociando um novo acordo para lançamento de satélites na base de Alcântara, lá no Maranhão. Um mercado que pode chegar a 700 bilhões de reais nos próximos anos. Mas 17 anos depois da última proposta ser rejeitada aqui pela Câmara, o acordo ainda provoca desconfiança. A Agência Espacial Brasileira quer que o Centro de Alcântara participe do mercado mundial de lançamento de satélites. Nós estamos falando de um mercado de 383 bilhões de dólares ano. Esse é um mercado muito significativo e que o Brasil tem, até pelo seu posicionamento do seu centro espacial, ele tem uma vantagem competitiva para explorar esse mercado, para entrar dentro desse mercado. A Comissão de Relações Exteriores ouviu explicações sobre um acordo com os Estados Unidos que é considerado essencial para permitir o uso comercial da base. É o chamado Acordo de Salvaguarda. Qualquer foguete hoje do mundo tem algo de 1%, 0,5%, 2%. De tecnologia americana. O que os americanos estão querendo é uma proteção à sua tecnologia. Uma proposta de acordo foi rejeitada pela Câmara em 2001.
Na época, os deputados avaliaram que ela feria a soberania do Brasil. O representante do Ministério das Relações Exteriores garantiu que o acordo atualmente em negociação leva em conta as preocupações do Congresso, mas o texto ainda gera dúvidas. Há a possibilidade, segundo, digamos, a minha compreensão no momento, dos Estados Unidos vetarem unilateralmente determinados lançamentos. O deputado quer que a comissão continue acompanhando a negociação do acordo. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso em 2019. Os atletas formam uma das categorias profissionais com maior tributação no Brasil. Em 2015, tiveram alíquota média de 20,7% sobre os rendimentos tributáveis. No mesmo período, os trabalhadores brasileiros em geral pagaram 7%. Em audiência pública na Comissão do Esporte, especialistas debateram o sistema tributário para os atletas e treinadores profissionais e pediram mudanças na legislação. Em audiência pública na Comissão do Esporte, a Receita Federal informou que mais de 300 atletas, a maioria do futebol, foram alvo de multas por sonegação fiscal, que chegam a 500 milhões de reais nos últimos 15 anos. Só no ano passado, foram quase 40 milhões de reais em multas. Na reunião, o deputado Washington, que quando era jogador de futebol ficou conhecido como Coração Valente, reclamou da alta carga tributária paga pelos atletas e disse que a legislação precisa mudar. A classe de atletas profissionais é o que mais paga imposto, a arrecadação é maior por eles, então a gente tem que tentar achar um denominador comum, uma situação para que não seja tão explorado e para que eles tenham um entendimento maior e melhor para que eles possam fazer a tua contribuição. O representante da Receita Federal na reunião afirmou que a legislação tributária que envolve os atletas é muito complexa. Ele defendeu uma simplificação para acabar com as dúvidas que envolvem o setor. O mesmo fato, uma essência do fato que acontece na sociedade, ele pode ser tributado a 1% ou a 27,5%, 30%. Então, cria-se para a mesma situação fática formas de tributação muito distintas. Então, o que se defende é um sistema simples, em que todos, com a mesma capacidade contributiva, possam ser tributados da mesma forma. Vamos para as últimas informações desta manhã, no plenário e nas comissões. Vamos começar com a Mariana Prischitsky hoje, do Salão Verde. Mariana, já começou a sessão solene, tem mais o que para o plenário hoje? Bom, nesse momento, Vera, acontece a sessão solene em homenagem aos 40 anos da regulamentação da profissão de arquivista e em seguida tem uma sessão extraordinária que já foi aberta e está suspensa. Na pauta tem 10 projetos de acordo de decreto legislativo aprovando a participação do Brasil em acordos internacionais e tem também um projeto que está com regime de urgência, que é um projeto de lei que concede anistia aos militares do Espírito Santo por atuação em movimentos reivindicatórios em fevereiro de 2017. Então, essa possibilidade de votação no plenário agora pela manhã, Vera. Obrigada, bom dia, Mariana. Bom dia. E do Salão Verde para o corredor das comissões, hoje com a Carol Nogueira. Carol, ontem o corredor das comissões estava muito movimentado, teve muita reunião, votação, relatórios finais sendo aprovados. Hoje são mais audiências públicas, Vera. Tinha uma expectativa, de uma nova reunião da Escola Sem Partido que acabou ficando para terça-feira da semana que vem. Hoje tem algumas audiências públicas, a gente já falou sobre alguns temas que vão movimentar o corredor das comissões mais cedo com os nossos entrevistados. Além desses, tem um debate sobre assédio nas ruas na Comissão das Mulheres. Lá nessa comissão vai ter a exibição de um filme chamado Chega de Fio-Fio, que retrata, então, com câmeras escondidas, o dia a dia de 3 mulheres nas ruas e trata dessa questão do assédio. Essa projeção vai ser seguida de um debate pelas deputadas da comissão. A Comissão de Desenvolvimento Urbano comemora os 10 anos de programas de habitação social e lança um manual para tentar ajudar as pessoas, então, a levar à frente esse tipo de construção de interesse social no país. E a Comissão de Seguridade Social faz um debate sobre pesquisa clínica em seres humanos. Um debate mais técnico, mas que interessa todo mundo, afinal de contas, aí com o uso de vários produtos produzidos pela indústria. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia.
E você viu nesta edição do Câmara Hoje, o plenário aprovou mudanças num projeto sobre o chamado distrato imobiliário. Pelo texto, a construtora pode ficar com até 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência da compra. Escola sem partido, mesmo em menor número, os deputados contrários ao projeto conseguiram obstruir o processo de votação pela 6ª vez. Ficou para a semana que vem a próxima reunião. A Comissão Especial aprovou uma proposta que muda a forma como o setor público faz licitações. Por unanimidade, o Conselho de Ética arquivou a representação do PSL contra 3 deputados do PT. E esta edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro. Bom dia para você.